Esse é o Dica de Estudo do Texto, porque uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Nós estamos estudando aqui, gente, o OMA, observação, mensagem e aplicação. Hoje nós vamos estudar o princípio dos pressupostos. Não está propriamente dito em nenhuma dessas partes do OMA, mas ele justifica, é o princípio que justifica todo o nosso estudo. Você já parou para pensar, Nelson, será mesmo que a gente precisa de todos esses passos, precisa de todo esse esforço para estudar as Escrituras? Bem, esse princípio de pressupostos vai responder isso. Então, vamos lá, vamos para os pressupostos. Você já parou para pensar o que são os pressupostos? Bem, os pressupostos são a maneira básica de uma pessoa pensar. Esses pressupostos, eles estão por debaixo de todo o nosso pensamento e moldam o nosso entendimento sobre tudo. Eles são o que organiza todos os nossos pensamentos e sustenta-os, né? Nós temos pressupostos, então, relacionados à cultura. Por exemplo, questões no que tange a masculinidade, feminilidade, né? Relacionado também à educação informal. A educação informal é como nós somos educados de maneira informal, né? São os valores familiares, valores morais a partir da família, os hábitos, etc. Nós temos pressupostos que vêm também a partir da educação formal, né? A educação formal, então, seria a escola, faculdade, universidade, no que tange a criacionismo, né? Evolucionismo, capitalismo, socialismo, né? Nós temos pressupostos em relação a isso. Nossas experiências pessoais também formam os nossos pressupostos. Viagens que fazemos, relacionamentos que temos, né? Então, e etc, etc. Muita coisa faz, então, os nossos pressupostos a partir das nossas experiências pessoais. E pregações, você já parou para pensar quantas pregações nós ouvimos ao longo do ano? Né? E aí, a partir daí, nós criamos pressupostos no que tange arminianismo, ou ao calvinismo, tradicionalismo, pentecostalismo, aliancismo, dispensacionalismo, e assim vai, né? Então, nós temos sim vários e vários pressupostos. Agora, preste bem atenção nisso. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a tendência de permitir que a nossa interpretação da Bíblia, daquele texto que nós estamos estudando, seja moldada mais pelos nossos próprios pressupostos do que por aquilo que o texto realmente diz. E aí, quando as Escrituras elas se chocam com os nossos pressupostos, nós temos a tendência de rejeitá-la. E isso acontece de algumas formas. Em primeiro lugar, os nossos pressupostos nos fazem ler o texto de tal maneira que ele esteja de acordo com esses pressupostos. Essa seria a rejeição sutil das Escrituras. Agora tem a rejeição aberta, né? A rejeição aberta é quando a palavra de Deus ela se choca com os nossos pressupostos e nós rejeitamos a palavra de Deus. Agora tem a rejeição velada. A rejeição velada que eu me refiro é quando os nossos pressupostos se chocam com a palavra de Deus e aí nós dizemos, não, isso aqui não se aplica aos nossos dias. Peraí, não se aplica aos nossos dias porque o texto está dizendo ou porque ele se choca com os nossos pressupostos? Deixa eu citar um exemplo aqui para vocês. Esse é um livro de ciências do 9º ano. O livro ensina que o evolucionismo é um fato científico. Bem, essa criança que estudou isso desde novo, como você acha que ela vai lidar com o texto bíblico quando ela vai lá na EBD e aí ouve o professor falando então da criação a partir do Gênesis? Bem, ela vai ver o relato da criação como um mito, como uma lenda. O pior é que tem ainda alguns pastores que, influenciados pela teologia liberal de seus seminários, terminam corroborando com isso.
Eu gosto do que o Grant Osborne fala na espiral hermenêutica. Ele diz assim: as pessoas leem a Escritura com base em um paradigma de leitura dominado pela denominação da qual fazem parte. Eles não buscam a verdade, e sim a conformidade com sua posição teológica já assumida. Grant Osborne está, então, denunciando isso, né? No livro Convite à Interpretação Bíblica, o Kostenberg e Patterson, eles dizem o seguinte: depois de nos colocar abaixo das Escrituras, em vez de afirmar arrogantemente o nosso direito de criticá-las à luz de nossos pressupostos e preferências modernas ou pós-modernas, perceba aqui que ele está dizendo que é questão de arrogância, né? Em vez de aceitarmos apenas os ensinamentos que consideramos aceitáveis, seguindo as sensibilidades contemporâneas, temos de estar preparados para conformar nossos pressupostos e experiências aos ensinamentos das Escrituras e agir de acordo com eles. Devemos nos aproximar das Escrituras dispostos a obedecer ao que elas dizem, ok? Uma vez que somos servos, uma vez que somos filhos de Deus, nós precisamos ouvir o que o Pai tem a dizer e obedecer, não é isso? Bom, então o que fazer? A gente precisa inverter essa situação, né? Ler a cultura a partir das Escrituras e não as Escrituras a partir da cultura. É isso que precisamos fazer, ok? Então vai aí algumas dicas. Em primeiro lugar, esteja ciente dos seus pressupostos. Todos nós temos, é inevitável ter. E alguns desses pressupostos, eles não são ruins, né? Eles não são ruins em si mesmos, ok? Acontece que uma vez que eles incidem sobre o texto bíblico, eles terminam fazendo com que o texto bíblico diga o que nunca disse, né? O texto deve então reinar e moldar os nossos pressupostos. Depois, peça a ajuda de Deus para compreender o que o texto realmente quer dizer. Esse é o nosso propósito no estudo das Escrituras. E por fim, comece pelo texto, não é? É por isso que eu gosto da pregação expositiva. Dentre outros motivos, esse é um dos principais. A pregação expositiva ou estudo indutivo do texto nos ajudam a estudar o texto, a ouvir o texto a partir do texto e não a partir da cultura, ok? Muito bem. O texto da semana passada e o de hoje ilustram muito bem esse princípio, né? O texto da semana passada foi Marcos capítulo 9, verso 30 a 50, e nesse texto nós vimos que ao longo da história da igreja, muitos interpretaram, né, esse texto de maneira literal e chegaram a mutilar seus membros. Não que a interpretação literal seja errada, não. Nós precisamos interpretar a Bíblia literalmente. Acontece que, quando o gênero literário que nós estamos tratando, ele não nos permite interpretar de maneira literária, nós precisamos considerar, então, como esse texto deve ser interpretado à luz dele mesmo, ok? Bem, quando a gente olha, então, para esse tipo de interpretação, né, literal para um texto como esse, que não deveria ser interpretado de maneira literal, Jesus usa de figuras de linguagem, né? Então, a gente se pergunta, o que é que fez alguém interpretar o texto dessa forma, né? Com certeza, foram os pressupostos dele que incidiram de tal maneira que o fez interpretar o texto dessa forma. E assim como em nossos dias, né? A gente não interpreta esse texto, eu não conheço ninguém que interprete esse texto de maneira literal. Mas normalmente a gente interpreta esse texto dizendo o seguinte: olha, qualquer pecado que você tenha, você precisa tratá-lo na fonte. Então, se você tem problema com pornografia, para com a internet. Se você tem problema com isso ou com aquilo, vai cortando o que te leva ao pecado. E aí termina desconsiderando o contexto. O contexto, lembrando, é a pergunta dos discípulos, né? Entre eles, discutindo entre eles, quem é o maior? Então, é à luz desse contexto
que então essas figuras de linguagem usadas por Jesus devem ser consideradas. O texto de hoje é mais um exemplo de como nós devemos considerar os nossos pressupostos na hora da interpretação, né? Como eu mencionei no estudo de hoje, nós somos tentados a cometer anacronismos quando impomos os nossos conceitos em relação a casamento para o texto antigo, né? Então, para evitar isso, nós tivemos, ao longo do nosso estudo, você percebeu, nós tivemos que voltar para o tempo de Moisés, Deuteronômio 24, porque esse texto ele é mencionado por Jesus. E para entender então lá o texto de Deuteronômio capítulo 24, quando ele diz de carta de repúdio, a nossa tentação de novo é cometer anacronismo e dizer que isso aqui então equivale ao divórcio, o documento de divórcio que a gente tem hoje, né? Então, para evitar isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar o contexto, e aí foi que nós voltamos para Deuteronômio capítulo 22, entendemos o contexto literário para poder então aplicar a Deuteronômio 24 e só então irmos para Marcos capítulo 10. Dá trabalho? Dá sim. Não é uma coisa fácil, não é automático, mas é compensador porque nós temos a possibilidade de ouvir o que Deus realmente está dizendo em relação ao texto e não ao que nós queremos que o texto diga, ok? Então, muito cuidado com os seus pressupostos na hora de estudar as Escrituras. Por hoje ficamos por aqui, espero que tenha sido útil para você, que Deus continue a abençoar o seu estudo da Palavra de Deus.